Ivo Puglianoli, e já anuncio que na sequência será chamado o senhor Ricardo Pigato. Senhoras e senhores, boa tarde. A ANEEL é das mais importantes instituições do Brasil. Sua função é gerenciar o maior potencial hidráulico do mundo. Nos processos administrativos dela, não podem criar-se abalos à segurança jurídica para o clima de investimentos no setor elétrico. A insegurança não só causará reserva de mercado, mas acirrará os ânimos contra barragens de qualquer tamanho, dificultando sua aceitação social. Não nos esqueçamos, por favor, dos brasiguaios, das cenas dos caminhões com mudanças, das crianças chorando, expulsos de suas terras. Nas margens dos rios, as lavouras, pastos e reflorestamento são a vida de milhões de famílias hoje, que produzem e investem nessas regiões há várias décadas. Nessas margens, o turismo criou milhares de postos de trabalho. Milhares de usinas instaladas por pioneiros da eletricidade, empresários como nós, do papel e da madeira, operam ainda hoje e vão sendo repotenciadas. Eliminar a prioridade da propriedade é fazer uma provocação perigosa a setores importantes da nossa economia e da nossa sociedade. Ao mesmo tempo, é fugir do foco, pois com o critério atual, a ANEEL aprovou nos últimos 4 anos 4 vezes mais projetos de PCHs, 800 megawatts médios ao ano, com relação ao igual período anterior, de 200 megawatts apenas. Portanto, não faltam projetos aprovados, faltam projetos que possam ser concluídos no tempo previsto. Eliminada a prioridade, a expectativa de aproveitar melhor seu patrimônio, que faz os proprietários também investirem em projetos, não é, senhor Exposito? Abrirem suas fazendas e repotenciar antigas usinas se transformará em franca animosidade. O fim do critério de titularidade diminuirá o respeito à propriedade privada, gerando hostilidades desnecessárias ao nosso pessoal de campo. Quem nessa sala admitiria que alguém, com um papel na mão, entrasse no apartamento de sua família, medisse o vento pela janela e exclamasse: arrume suas coisas e assine aqui, senão na desapropriação você vai receber muito menos em até 10 anos. A proposta insana de eliminar a análise dos projetos pela ANEEL, que a nota técnica apresenta como um fator de demora, só agravaria muito mais essa situação. Só ganhariam os fabricantes de projetos em série, sem sondagem geotécnica, sem obedecer cotas de inventário, que criam problemas ambientais para os investidores resolverem, pois visam apenas o ágio do projeto e não o aproveitamento ótimo. Estes teriam só que encher uma planilha padrão, como uma lista de supermercado pela internet, sem atentar para a qualidade e a consistência técnica de todos os componentes do projeto. Só ajudaria aos acostumados a afogar milhares de hectares de florestas com estudos ambientais incompletos, para dizer uma palavra suave, que criam problemas principalmente para os seus investidores, denegrindo a credibilidade de todo um setor. Só agradaria aos que não se importam com o colapso de túneis por falta de sondagens, nem com o desmoronamento de barragens pelo galgamento de vertedouros subdimensionados. Isso transferiria aos órgãos ambientais a função de análise de coerência dos projetos, provocando um grande retrocesso e muito maior demora, já que esse não tem competência técnica para tanto. Pretender acabar com a análise de projetos pela ANEEL é uma temeridade, que criaria enormes riscos, não só para os investidores, mas para populações inteiras de jusante. Além disso, em caso de acidentes com barragens, a Justiça não admitiria, como quer fazer a proposta, que o risco dos empreendimentos fosse só do interessado. A responsabilidade objetiva do poder público e dos seus agentes estende-se sobre os atos dos seus concessionários. O sorteio seria outro retrocesso a denegrir a nossa instituição.
Ao comprador do maior número de bilhetes e de laranjas, mais chances, como num bingo ou num cassino. Segundo a Eletrobras, temos já inventariado o maior potencial hidráulico do planeta, 110 mil megawatts não utilizado. Não nos falta o inventário, senhores, mas sim autorizações da ANEEL. Com um orçamento de 400 milhões ao ano, por que a ANEEL não implanta sedes nas capitais, como já o fez a ANAC, a Anatel, a Anvisa e tantas agências? Por que não admitir, por exemplo, 1.000 funcionários ao custo unitário mensal de R$10 mil, são 100 milhões, descentralizando a análise de projetos e acelerando as autorizações de geração? Quem ganha com uma ANEEL assim, isolada em Brasília, sem condições físicas de cumprir suas funções? É mais do que óbvio, senhores, que não é a titularidade das terras que atrasa as autorizações, mas sim a opção da ANEEL de continuar concentrando em Brasília e com um pequeno número de pessoas o trabalho para o qual possui orçamento para contratar e manter em todo o país. E agora, por que a nota técnica 108 não faz menção a tamanha deficiência física e funcional como motivo da demora das autorizações? Por que a nota técnica não se baseia em fatos e fundamentos jurídicos, como exige a norma organizacional da ANEEL em seu artigo 27, para atos administrativos que retirem direitos? Por que só expressa vontades e não fatos, estatísticas, estudos técnicos que provem seus argumentos de que são os donos da terra que estão atrapalhando as autorizações? Por que ela silencia sobre os ágios de 1000% na aquisição de projetos? A falta desses dois componentes, fatos concretos e fundamento legal, torna nula a nota técnica 107 e com ela todo o seu processo, como estamos requerendo oficialmente hoje ao senhor diretor-geral da ANEEL, Dr. Gerson Kelman. Só pediria que o senhor concluísse, porque o senhor já passou 2 minutos do seu tempo. Estou concluindo. Cópias desse discurso na forma de petição serão entregues aos ministros de Minas e Energia, Meio Ambiente, Indústria e Comércio, Agricultura e Reforma Agrária, também às confederações da Indústria, da Agricultura, ao Conselho Federal de Engenharia, à Ordem dos Advogados, à Sociedade Brasileira de Geologia, ao Comitê Brasileiro de Barragem, aos presidentes da Câmara, do Senado, à Corregedoria Geral da União, Tribunal de Contas, à Procuradoria-Geral da República, aos senhores presidente e vice-presidente da República. Muito obrigado. Pois não.